Olá, sejam bem-vindos ao Sindicato em Ação, um programa da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS e nesses tempos de pandemia por conta da Covid-19, em parceria também com a RS Rádio, a rádio web do Sindifisco RS. Brasília vive momento de grandes discussões e decisões. Além das questões envolvendo a vacinação contra a Covid-19, a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados e as reformas administrativa e tributária têm tomado conta das principais discussões nas casas legislativas federais. Para tratar do assunto, conversamos com o deputado federal Carlos Marum, que tem grande atuação no cenário nacional. E no segundo bloco, um dos maiores economistas brasileiros em atuação, com larga experiência em organismos internacionais, Paulo Nogueira Batista Júnior, que já foi diretor do Fundo Monetário Internacional e vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, representando o Brasil, vai falar sobre as perspectivas para a economia brasileira e mundial neste ano que inicia. Antes de começar, vai lá no YouTube, te inscreve no canal da RS Rádio e também no canal do Sindicato em Ação, curte os vídeos, deixa o teu comentário, porque essa interação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. E agora fiquem com o Sindicato em Ação. Perfeitamente, então sem mais demoras, o nosso ilustre convidado, Carlos Marum, deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, gaúcho aqui, nosso conterrâneo. Muito obrigado, deputado, pela sua participação. Estou vendo que acabou entrando com o nome da sua esposa, né, Luciane Marum. É o primeiro esclarecimento que eu faço. Estou usando o celular da minha patroa, já que não consegui acessar, eu não tenho muita intimidade com essas questões, de qualquer probleminha do circuito já me retira do ar. Então, meu filho me conectou através do celular da minha esposa. Meu nome é Carlos Marum. E meu abraço a todos, a você, Cristiano Aulac, ao Celso, e através da RS Rádio. De vocês, eu saúdo a todos que estão nos honrando aí, participando desse bate-papo. Eu, na verdade, não sou deputado no exercício, eu fui deputado, fiquei no governo Temer até o final e, por isso, não disputei a última eleição. Não obstante, tivesse uma condição muito favorável quando eu desisti de disputar a eleição, ou seja, decidi permanecer no governo, eu era o líder das pesquisas para deputado federal no Mato Grosso do Sul. Então, para ver que essa questão, para deputado, nas eleições proporcionais, você ser uma pessoa polêmica, muitas vezes, ela lhe traz vantagens, né? Que já não é, muitas vezes, o ideal para uma eleição majoritária. Então, em todo o meu mandato, eu assumi situações polêmicas, meu mandato de deputado federal, ao final, ministro do presidente Temer, que enfrentava uma crise de popularidade muito grande, mas assim mesmo, quando foram medidas as preferências do eleitor sul-mato-grossense numa pesquisa antes do momento de nos decidirmos, eu era o primeiro das pesquisas. Isso, de certa forma, explica a ascensão do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele sempre manteve um tipo de atuação. Aquela atuação de um deputado, tipo um lobo solitário. Os partidos nunca tiveram na sua trajetória uma importância maior. Ele era ele mesmo, e sempre com posições radicais, contestáveis, digamos, pela maioria, mas sempre lhe deu uma condição de reeleições seguidas, fáceis, porque dispunha da preferência de uma minoria que sempre lhe garantiu as reeleições. Eu diria, num contexto maior, para explicar o que aconteceu até a eleição do presidente Bolsonaro, que ele não mudou. Ele continuou sendo o mesmo. O que aconteceu é que, a cada momento, mais pessoas começaram a pensar que ele estava certo. Esta, para o meu modo de ver, é a realidade. E aquele percentual que era de 2%, 3%, 5% que lhe garantiam reeleições fáceis para cargos majoritários, se transformaram, num certo momento, em 30%. E viabilizaram 25%, 30%. E viabilizaram
a sua chegada ao segundo turno nas eleições. Na verdade, não foi ele que foi atrás desses 20% a mais, eu diria. Né? Esses 20% a mais, num certo momento, se tornaram convictos de que ele era o melhor para o Brasil. Chega no segundo turno, o centro, eu diria, digamos, ainda chocado em alguns aspectos, os eleitores de centro chocados em alguns aspectos com o que aconteceu na trajetória do PT, quando se colocaram o Bolsonaro e o PT, mesmo que o candidato Haddad não fosse aquele petista típico, digamos, que nós conhecemos, mais aguerrido, não diria aguerrido, ele é aguerrido, mas mais determinado nas suas posições, houve uma migração desse centro que votou no Bolsonaro, que não mudou. Ele não foi lá atrás do centro, o centro acabou optando por ele e o resultado foi uma eleição, não por margem assustadora, foram cerca de 10%, foi cerca de 10% a diferença, mas ele venceu as eleições. E a partir daí continuou do mesmo jeito. Não tinha, nem digo governando. Seu governo, o governo do Diário Oficial, ele é um governo que tem coisas boas e coisas ruins. Mas a retórica do presidente é uma retórica focada naquele mesmo grupo que vem com ele há décadas, né? E que hoje está encorpado. Esse grupo realmente se tornou cerca de 1/3 da população, de pessoas que entendem que ele é um mito quase, né? O mito, o que é o mito? O mito não é, o mito é um ser extra-humano. Então, existe hoje um grande percentual dos brasileiros acreditando nisso, independentemente de eventuais erros que ele pratica, principalmente na retórica. Eu diria que o governo Bolsonaro ele é mais criticável pela retórica do presidente do que por suas próprias ações. É a visão que eu tenho. O resultado é que, sim, hoje, com esse viés, ele se mantém agrupado em torno de si esse segmento que eu entendo que chega a 1/3 da população, de 25% a 1/3 da população. Ao mesmo tempo, 25% a 1/3 da população se mantém numa oposição radical a ele, e o centro, não diria que abandonou definitivamente o Bolsonaro, mas esse centro voltou para o centro. E se encontra hoje observando. E como está o centro hoje gostando de alguns aspectos do governo, mas se sentindo desconfortável, principalmente pela sua retórica, que é baseada na intuição. O presidente Bolsonaro, ele age, sempre deu certo para ele, então ele age baseado na intuição dele. A sua palavra, quer dizer, o presidente dá uma entrevista todos os dias antes de conversar com seus ministros, antes de tomar até conhecimento do que está acontecendo no país e ter essa disposição de sair, já parar na porta da sua casa, que é o Palácio Alvorada, e já falar para o país, essa é uma pessoa que é completamente intuitiva, quer dizer, que acredita na sua intuição. O certo era o quê? Era ele ir para o Palácio, ouvir, ter aquela reunião inicial, com os ministros da casa. Eu participei de várias dessas reuniões, para depois, se quisesse se pronunciar. O presidente não fala, um presidente se pronuncia. Tudo que o presidente fala, ele tem uma repercussão. Então, no lugar de fazer isso, ele já dá ali, já responde ali, já o que a intuição dele manda, ainda muitas vezes termina o dia com uma live, e isso, no meu modo de ver hoje, faz com que o centro tenha voltado a ser centro. O centro foi conquistado pela esquerda? Não. É um engano pensar que esse centro, que no meu modo de ver voltou a ser centro, já está definido na próxima eleição em votar contra o Bolsonaro, seja quem quer que seja quem for o candidato. Eu não acredito nisso. Quem for o candidato da esquerda, não acredito nisso. Mas esse novo contexto ele estabeleceu. Já nós não vivemos hoje a mesma situação da eleição, quando, digamos, 2/3 do centro, pelo menos, uma maioria robusta dos centristas,
apoiaram Bolsonaro. Nós não vivemos mais essa situação. Mas não vejo ainda uma definição no sentido de que, certamente, em 2022, esse centro vai estar aliado à esquerda. Deputado, só uma perguntinha antes lá, que se me permite. Justamente essa questão do centro, o posicionamento do centro, é que está em jogo agora na disputa pela presidência da Câmara. Toda essa movimentação que teve entre centro e esquerda. E no tocante à atuação, o jeito de ser intuitivo do Bolsonaro, não lhe parece que tem muito aí da cópia do próprio Trump? O Trump também é muito assim, falar abertamente, vai para as redes sociais. Agora ele está com problemas, né? Mas ele também é muito da intuição, né? E outra pergunta que eu lhe faço, aproveitando aqui, que o nosso debate tem muito conteúdo, já colocando as minhas questões, na medida que o governo começa a perder a liderança da presidência da Câmara, não lhe parece que isso é o começo do fim? Eu não digo o fim como um impeachment, mas muito da perda de governabilidade do presidente Bolsonaro por conta dessa... E a gente viu esses episódios como esse, por exemplo, na questão da Dilma, quando ela perdeu a disputa pela presidência da Câmara, e foi a origem do fim, foi o começo do fim ali, com o Eduardo Cunha assumindo a presidência, na questão do impeachment. Claro que eu não acredito que chegaremos a tanto, mas certamente é um golpe bastante duro, né? O que o senhor acha na governabilidade do presidente Bolsonaro? Deixa eu te falar primeiro do que eu penso. Sim. Falar o que eu penso em termos de Trump. Né? Eu vejo o Trump, a grande perda dele não foi agora, a grande perda dele foi a eleição. Né? Agora é uma consequência. A grande perda dele foi a eleição. O Trump, ele exagerou na sua, digamos, no crédito que dá à sua intuição. Essa eleição esteve extremamente fácil para o Trump ganhar, apesar de tudo. Apesar da nossa torcida, eu quero dizer que eu torci muito para que o Trump perdesse. Mas se o Trump tivesse tido um gesto, é a minha visão, um pequeno gesto, se ele tivesse chamado a Casa Branca, a família do cidadão, está me faltando o nome, que foi brutalmente assassinado pela polícia, né? Num assassinato filmado, não digo pela polícia como instituição, por alguns policiais, né, com aquele joelho no pescoço. Se ele tivesse chamado a polícia, a família, e dito na Casa Branca, olha, foi um absurdo o que aconteceu e o povo americano lamenta e ele apresenta, em nome do povo americano, minhas condolências. Um gesto que não tomaria mais de 30 minutos do presidente Trump, no meu modo de ver, teria mudado a eleição. Pelo nível de derrota que ele teve em alguns estados, especialmente em alguns estados onde o eleitorado negro é muito forte, muito numeroso, ele, com um pequeno gesto, ele poderia ter mudado a eleição. Na Geórgia foram 20 mil votos, menos de 20 mil votos de diferença. Mas ele não teve a humildade para fazer isso, porque tem uma história de gurizinho, filhinho de papai, né? E que as coisas para ele sempre deu certo, e a intuição dele achou que não, que ele devia endurecer, e o resultado foi que perdeu a eleição. Eu não duvido que nós cheguemos aqui numa eleição próxima a isso. Uma eleição próxima a isso. Certo? Não duvido. E, digamos, vejo nessa eleição Bolsonaro no segundo turno. Pode surgir algum candidato pela direita que o enfrente? Pode, o Moro pode ser um candidato que o enfrente, mas não vejo hoje condições de o Moro superar Bolsonaro, mesmo que alguns setores da direita procurem hoje um candidato mais lúcido, assustados, inclusive, pela derrota de Trump. Eu vejo esse espaço para o Moro, porque tem gente na direita, até na extrema-direita, que já está um pouco constrangido pela retórica do presidente, principalmente. E pode ser que o Moro seja o desaguadouro desses sentimentos. Mas eu não vejo o Moro ganhando do Bolsonaro. Então, e nem vejo um segundo turno Moro versus Bolsonaro. Então, eu acho que o Bolsonaro,
vai enfrentar no segundo turno um candidato ou de centro independente ou de esquerda. Tá? E nesse contexto, não há como negar que o que se estabelece agora na Câmara é uma situação que pode ter reflexo no segundo turno da próxima eleição. No segundo turno da próxima eleição. Não acredito em união entre o centro e a esquerda no primeiro turno da eleição de 2022. Mas no segundo turno pode acontecer algo semelhante ao que aconteceu na Câmara. O que aconteceu na Câmara? Os partidos do centro independente e da esquerda, da oposição, decidiram esquecer um pouco as suas diferenças e valorizar os aspectos que os unem. Claro que se você senta para discutir uma aliança, existem divergências em qualquer segmento. Dependendo, elas são maiores ou menores, dependendo do matiz ideológico. Mas se senta PC do B com PT, vai ter diferença. Então é natural que, nesse contexto, existam diferenças fortes e grandes entre os partidos que estão compondo essa aliança que dá sustentação à candidatura do Baleia. Eles decidiram, nesse momento, se unir em torno do que os une, até unir em torno do que os une, até fui redundante. Esqueceram algumas divergências, entenderam que o mais importante nesse momento era não ter um presidente atrelado ao governo, o importante era a Câmara não ser presidida por alguém atrelado ao governo, e se uniram em torno do Baleia. Esse é o fato político mais importante desde a eleição de Bolsonaro, que foi um fato político importante. Desde a eleição do Bolsonaro, esse é o fato político mais importante. Quer dizer, o Baleia é o candidato dos sonhos da Gleisi? Claro que não. Tá? Mas, digamos, inclusive baseado na tese óbvia de que o ótimo muitas vezes é o inimigo do bom, entenderam que era razoável essa união em torno de um candidato que, inclusive, votou pelo impeachment da presidente Dilma. Baleia não foi o protagonista do impeachment, como eu fui. Baleia, ele tem um espírito mais conciliador. Tá? Eu tenho um espírito mais determinado. Então, no impeachment, eu diria que eu fui um protagonista, exerci, cumpri missões que o Baleia praticamente só foi lá e votou pelo impeachment. O Baleia não foi um articulador nesse sentido. Tá? Isso também facilitou para ele. Por exemplo, se fosse eu que colocasse a cara lá, eu não teria muito mais dificuldade para ter o apoio do PT, por exemplo. Mesmo que hoje tenha a defesa, como eu sou um advogado garantista, eu defendo muitas das teses que são defendidas hoje pela oposição. E o quadro hoje, né? Então esse quadro pode se repetir na eleição de 2022. Agora eu estou fazendo uma análise eleitoral. Apesar que vamos deixar a eleição de 2022, vamos fazer para governabilidade. O que eu penso? O Baleia não é um político com jeito de fazer impeachment, certo? E ele deixou isso muito claro. Ele foi honesto. Ele não aceitou que isso fosse uma pré-condição, ele não aceitou essa pré-condição e deixou claro. Olha, eu penso que impeachment é ruim para o país. Tá? Mas também não abriu mão da prerrogativa que um presidente independente tem que ter, que se for o caso, não cabe a um presidente da Câmara dar um salvo-conduto ao presidente. Não, aqui não vai ter impeachment. Pode o presidente fazer o que quiser que não vai ter impeachment. Isso não é possível. E o Baleia foi claro nisso. Eu penso que o impeachment não é bom, certo? Não é uma coisa boa. Tá? Do passado eu não vejo motivo, mas o futuro a Deus pertence. E digamos que um eventual impeachment depende muito mais do presidente das suas atitudes. Então eu não acredito na possibilidade de prosperar um processo de impeachment do presidente. Até porque eu vou dizer, eu vivi na verdade, eu vivi 3, né? Um impeachment da presidente Dilma e depois 2 tentativas de impeachment do presidente via a denúncia do Janot. Tá? E eu vou dizer para vocês, é ruim.
não é uma coisa positiva. Ela realmente falou certo, Baleia. É o extremo do extremo do extremo. E eu penso que o certo, participei de um processo de impeachment, me arrependo? Não me arrependo. Eu não sou de me arrepender das coisas que fiz. Mas confesso a vocês que as consequências, elas não foram exatamente as que eu pensei que adviriam desse processo. Na verdade, sim. Deputado, gostaria, desculpe, eu lhe interrompi numa parte importante. Não me interrompa, sabe por quê? Porque político, quando vê assim, eu estou aqui olhando, falando, e vocês me olhando, eu falo 2 horas aqui, você não fala, então me interrompa. Me interrompa imediatamente no momento que quiser fazer. Eu queria dizer que eu concordo com o senhor 99,99% em toda a quem que é esse 0,01 que nos separa? É o que o senhor não admitiu, que foi péssimo para o país tirar a presidente Dilma. Mas aí eu ia exigir demais, 0,01... Não, mas daí daí é difícil, porque eu não acho que tenha sido... Eu sinceramente, e não é essa a discussão hoje, mas podemos fazer, eu não acho que tenha sido péssimo tirar a presidente Dilma. Eu acho só que o ideal é que ela tivesse saído de uma eleição, não no impeachment. Não no impeachment. Mas eu vou passar a palavra para o Celso. O Celso eu quero fazer uma avaliação ainda dessa questão. Então, impeachment não vai haver. Tá. Não acredito que aconteça, salvo, mas também não é aquela situação que vai estabelecer onde faça o que fizer o presidente, vai estar todo mundo lá de dente arreganhado batendo palma. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Então, eu penso que... outra coisa, os compromissos que o Baleia assumiu com a oposição em relação a pautar determinadas coisas, aos espaços, ele vai cumprir todos esses compromissos, e o que manda na Câmara é a maioria. Muitas vezes penso que o presidente manda. Tem um caso que é fundamental, que é demonstrativo disso. O Eduardo Cunha estava no auge do seu poder. No auge do seu poder. E o MDB, na época, entendeu que o tal do distritão era o processo ideal. Você lembra disso? Rapaz, e daí era a gente fazendo cálculo para lá, eu não gosto do distritão, mas o MDB decidiu que se reuniu e decidiu que o distritão, nós votaríamos no distritão. Então, só para lembrar alguém, o distritão é o seguinte, o Estado seria um grande distrito, e os mais votados se reelegeriam. Nas eleições municipais, o município seria um grande distrito e os mais votados se reelegeriam em termos de vereadores, se elegerem. O Eduardo Cunha estava no auge do poder dele. Quando aconteceu isso, o Marcelo Castro, que era o relator, hoje senador, era o relator da reforma política, Marcelo Castro foi contra a posição do MDB. E o MDB, naquele tempo, liderado pelo Eduardo Cunha, pressionou o Marcelo. Não, você tem que fazer o teu relatório, ser indicado pelo MDB. Você é o relator indicado pelo MDB. Então, tu tem, já que se estabeleceu a maioria no voto, você tem que fazer o teu relatório com base na posição da maioria do partido. Ele se recusou. Digo, não faço, porque eu não acredito nisso, então você vai ser retirado da relatoria. Foi uma coisa chocante. Marcelo Castro era um deputado muito benquisto, e ele foi retirado da relatoria. Nem me lembro quem assumiu. Não lembro quem assumiu. Não sei até se não foi o Rodrigo Maia. E o resultado, com toda essa demonstração de poder do Eduardo Cunha, quando foi para o voto, o distritão perdeu. Então, a decisão da Câmara, ela é pelo voto. Ela é pelo voto. O presidente tem poder, ele tem poder na pauta, tem poder de convencimento, mas o que decide na Câmara dos Deputados e no Parlamento, em conseguinte, é a posição da maioria dos deputados. Eu me lembro que o distritão teve uma grande derrota. Eu, como não tinha me envolvido, votei pelo distritão. Como não tinha me envolvido, não foi uma coisa que me colocou na disputa, digamos, eu achei que era a mesma coisa para a minha eleição, mas politicamente eu concordava com o Marcelo, eu só achei que o Marcelo estava vindo com um sistema misto alemão muito complicado. Marcelo estava querendo propor, Marcelo Castro, um sistema misto entre o
os mais votados, o voto proporcional e o voto majoritário. Eu achei que, olha, isso é coisa de alemão. Então, digamos, mas a verdade é essa, o que eu trouxe agora não é para discutir isso, é para discutir o seguinte: o presidente da Câmara tem poder limitado, ele não manda na Câmara. O que manda na Câmara é a vontade dos parlamentares. E é isso que vai prevalecer. Algum problema? Não, acho que não. Tá bom, então tá não, que eu pensei que eu tinha desaparecido todos. Acho que não. Eu estava esperando, eu tinha pedido que o Celso fizesse uma pergunta, porque eu concordei com as suas análises e continuo... Olha, 99,99% é uma emoção até, porque eu acho que nem a minha mulher concorda tanto assim com o que eu penso politicamente. Mas olha aqui, muito obrigado pela parte que me toca. Eu já lhe entrevistei algumas vezes e lhe diria que o senhor adocicou fora lá da Câmara. O senhor está doce, está doce. Tomar umzinho, paz e amor. Eu até você não está no meio, você não está na trincheira, né? Apesar que agora na trincheira do Baleia eu estou. Sim. Eu assumi, cheguei ontem de Brasília, já vou segunda. Eu fui lá, achei que estava precisando uma ajuda na organização. Falei, me pediu e eu me dispus, então, a participar da coordenação. Então, sim, lá eu estou na trincheira, mas estou realmente mais moderado. Acho que é uma idade, né? Vamos lá, estou 6 anos mais velho do que o dia que eu cheguei na Câmara dos Deputados. O deputado está recém chegando nos 60 anos. Cheguei nos 60. Eu já passei há algum tempo. Mas, assim, Lac, eu queria entrar em primeiro lugar cumprimentar o deputado e ex-ministro Marum. Por que a gente diz deputado? Uma vez ungido com o voto do povo, sempre deputado ou ex-deputado. Foi ungido com o voto do povo. E exerceu o ministério, né, que é uma parcela do comando do nosso país, especialmente a Casa Civil, Marum. Então, tu me recebesse 2 vezes, não deve te lembrar para 1 milhão de pessoas que tu recebia, mas nos recebesse pela Federação Nacional dos Fiscos Estaduais e pelo Fórum Nacional de Carreiras de Estado. Tá? Tivemos contigo conversando sobre a PEC 287 num momento delicado. Muito delicado, uma luta dura. Foi conosco o pessoal do Mato Grosso do Sul também, que eram teus eleitores. Lembro que depois a gente viajou de avião junto, tu sentaste do meu lado esquerdo, e aí tu perguntou assim, estás com saudade de mim agora? Em plena PEC 6, né? Quando a PEC 6 vinha com tudo, perguntar se eu estava com saudade. Realmente estava, né? O que eu digo assim, com todo respeito e simpatia até dentro das tuas limitações políticas, pela corrente, pelo teu trabalho, eu diria que não há nada tão ruim que não possa piorar. Tá? Mas o que eu vou te dizer? Eu fiz uma avaliação com relação à questão que tu falou do presidente Bolsonaro, que o Bolsonaro é o mesmo, comparando com o deputado que a gente via lá no fim do corredor, no anexo 3, né? O Bolsonaro melhorou muito. Isso quer dizer que ele já foi pior do que ele é hoje, né? Mas ele melhorou, isso é uma coisa boa, e acho que pelo sorriso tu concorda comigo, né? Essa é uma realidade. Paulo Nogueira é nascido no Rio de Janeiro, em 1955, economista, diretor executivo pelo Brasil e outros países no FMI em Washington, entre 2007 e 2015. Também foi vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento estabelecido pelos BRICS em Xangai, de 2015 a 2017, o período. Anteriormente, foi secretário especial de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento entre 1985 e 86, durante a gestão do João Sayad, e assessor para assuntos de dívida externa do ministro da Fazenda, Dilson Funaro, em 1986 e 87. Também chefiou o Centro de Estudos Monetário e de Economia Internacional da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, de 1986 a 89. Foi pesquisador visitante do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, de 96 a 98, novamente de 2002 a 2004, é professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo desde 1989, de onde está atualmente licenciado. Livros, ele é autor dos livros Mito e Realidade da Dívida Externa Brasileira,
livro publicado pela Paz e Terra, de 1983, e também a outra obra, Da Crise Internacional à Moratória Brasileira, Paz e Terra, também 1988, A Economia Como Ela É, terceira edição da Boitempo, e O Brasil e a Economia Internacional, Recuperação e Defesa da Autonomia, 2005, pela Elsevier. Lançou em setembro de 2019 pela editora Casa da Palavra Leia, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, Bastidores da Vida de um Economista Brasileiro no FMI e no BRICS, e outros textos sobre nacionalismo, economia e cultura. Fiz questão aqui, Lac, de ler esse breve currículo, então, do nosso convidado, para já dar as boas-vindas aqui ao economista Paulo Nogueira, que já está no programa conosco. Bem-vindo. Obrigado, Everton. Bom dia, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Paulo, tudo bem? Boa tarde, como vai? Tudo bem, é um prazer falar com o senhor, que é uma pessoa das mais conhecedoras da economia mundial e da economia brasileira, um especialista nessas áreas. E eu já queria lhe fazer uma primeira pergunta. Pois não. Que cenário o senhor descortina agora para 2021, para o Brasil e para os BRICS? O senhor que foi vice-presidente dos BRICS, com grande brilho representando o Brasil lá nessa entidade. Obrigado pelas suas palavras gentis, e ao Everton também. Bem, os BRICS, uma coisa são as perspectivas para os BRICS individualmente. Por exemplo, a China foi o país que se saiu dos grandes, foi o país que mais soube enfrentar o desafio da pandemia, que inclusive surgiu na própria China, como se sabe, né? Teve crescimento positivo, ainda que muito mais baixo do que antes no ano passado, e deve ter aceleração do crescimento em 2021. Já o Brasil, dos BRICS, é o que tem tido um desempenho mais duvidoso nos anos recentes. Sofreu uma recessão forte no ano passado, como sabemos, provavelmente uma das maiores da história economicamente, da história registrada estatisticamente, e esse ano a recuperação que se espera para o Brasil é modesta. Não acredito que o Brasil vai conseguir, vamos ver, mas não parece provável que o Brasil vai conseguir deslanchar em termos de produto interno bruto e geração de empregos em 2021. O senhor acha que essa dificuldade no Brasil é de ordem política ou é mais de mercado mesmo? Eu creio que é primordialmente de ordem política, porque o Brasil tem a infelicidade, eu tenho dito isso, volto a repetir, de estar passando por o maior desafio da sua história, que é essa pandemia muito grave, né? E com o pior governo da sua história, que é o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não mostra a capacidade de gerir a pandemia, não mostra a capacidade de gerir a economia, e é difícil encontrar uma área em que o governo possa apresentar resultados. Você vai percorrendo economia, meio ambiente, relações internacionais, políticas sociais, etc. Você não encontra, educação, cultura, você não encontra sinais de um governo com uma agenda positiva ou de um governo capaz de gerir. Aliás, vou dizer o seguinte, a incapacidade de gestão do governo é, de certa maneira, uma bênção disfarçada, porque imagina se ele fosse capaz de gerir com eficácia a agenda regressiva e pouco iluminada que ele tem para vários assuntos, né? Mas é um governo que, como o próprio Bolsonaro disse em certo momento, veio para destruir. Só que tudo bem destruir se você tem o que colocar no lugar, mas se você destrói apenas por destruir, sem saber o que fazer, para dar sequência às várias atividades do setor público e da economia, o resultado é esse que nós estamos vendo aí. Um resultado, não quero ficar usando palavras fortes o tempo todo, mas é um resultado desastroso que nós temos, né? Então eu não acredito que, dado o problema político, viu, Everton, que nós temos, o Brasil consiga se sair bem. Vai melhorar em 2021, espero, em relação a 2020, por vários motivos. Há razões para acreditar que melhore, mas a melhora não vai ser tão grande quanto a de outros países que estão muito mais bem posicionados na pandemia e na gestão da economia. Tá fechado, Lac. Abre teu microfone, Lac. Lac, abre teu microfone. Tá. Lac, o teu microfone está fechado. Sim, abri. Como é que o senhor observa a posição e o olhar do empresariado brasileiro para essa situação? Porque o empresariado brasileiro, de alto a baixo, faz coro ao Paulo Guedes,
ao controle, ao teto de gastos, e essa visão é uníssona. E o Brasil não consegue crescer. Como é que o senhor observa essa cena? Tivemos um pequeno travamento aqui no sinal, coisas de internet, né? Vamos esperar voltar aqui o sinal do professor Paulo Nogueira, né, que está conversando conosco hoje aqui, né? O professor Paulo Nogueira, que enfim, a gente já leu o breve currículo dele, né, lá aqui, um grande currículo, na verdade, economista, foi diretor executivo do banco diretor executivo pelo Brasil e outros países no FMI em Washington. Caiu o sinal dele lá, enquanto a gente espera que a reestrutura, importantíssima essa pergunta que tu fez, eu também quero ver com ele em relação ainda do ponto de vista político, né, lá, que a nossa situação para a economia, num momento em que já estão fazendo contagem de números de votos para o impeachment do presidente Bolsonaro. Eu queria saber a opinião dele, do ponto de vista da economia, o que o Brasil pode esperar, mesmo que não ocorra o impeachment, né? 2 anos com o governo Bolsonaro da forma como ele bem colocou, o que a economia pode fazer, ou o mercado pode fazer para tentar driblar esses empecilhos que o governo tem colocado Sim, agora pela manhã o Bolsonaro, falando com apoiadores na saída do Palácio do Planalto, disse o seguinte: observa a gravidade. Quem decide se o povo vai viver democracia ou ditadura são as Forças Armadas. Por aí tu observa que nós estamos num país sem rumo, onde a pandemia cada vez mata mais brasileiros. Não fosse o governador Dória, a quem devemos render elogios e agradecimentos por ter enfrentado o Bolsonaro, foi Dória quem enfrentou o Bolsonaro. Voltou, professor. Professor? Caiu minha ligação aí com vocês. Sim, eu lhe perguntava como é que o senhor observa a cena do grande empresariado brasileiro, em sua maioria, silencioso e com o discurso único do teto de gastos e do ajuste fiscal. Como é que o senhor observa essa cena? Olha, os grandes empresários não costumam ser, nem no Brasil, nem no exterior, muito presentes na mídia. Eles tomam muito cuidado com o que falam, que tem grandes interesses, que envolvem a relação com os governos, né? Então é normal que eles tenham os seus porta-vozes formais e informais, né? Às vezes economistas que operam na mídia e que vocalizam os grandes interesses econômico-financeiros. A minha impressão, lendo nas entrelinhas e interpretando o comportamento de certos setores, é que o grande empresário brasileiro, financeiro, não financeiro, está bastante descontente com o governo. Bastante descontente com o governo. Não sei se já estão prontos a dar o passo de apoiar a interrupção do mandato, isso é outra questão mais delicada. Mas veja, por exemplo, o setor do agronegócio exportador. Ele tem sofrido com as pataquadas do governo em matéria de política externa e política ambiental. O Itamaraty, o próprio presidente da República e seus filhos agridem desnecessariamente a China, que é o nosso principal parceiro comercial, principal importador de produtos agropecuários brasileiros. Enquanto isso, o ministro do Meio Ambiente, com a sua política destrutiva em matéria de meio ambiente, vulnerabiliza a posição brasileira no terreno internacional na questão crucial do meio ambiente e deixa o Brasil na condição de pária. Então você tem pelo menos 2 ministérios cruciais, o Itamaraty e o Ministério do Meio Ambiente, trabalhando como se quisessem produzir uma condição do Brasil com pária. Ora, o grande empresariado brasileiro não é assim, eles são pragmáticos, eles não querem uma política externa ideológica rasteira como essa, nem querem uma política ambientalista que promove a destruição dos biomas da Amazônia e do Pantanal, por exemplo. Não querem isso. A agropecuária brasileira, até onde eu sei, não precisa de destruir a Amazônia para aumentar a sua produção, não? Então, eu creio que há uma tensão latente muito forte entre o establishment brasileiro, inclusive empresarial, e o governo federal. Algo parecido, eu diria, com o que aconteceu nos Estados Unidos, onde crescentemente se notou um distanciamento, até mesmo uma ruptura entre o establishment americano e o presidente Trump.
Sim. Professor, estão chegando algumas questões aqui no nosso programa, a gente sempre faz questão de colocar as perguntas aqui dos nossos ouvintes, inclusive muitos deles aqui são servidores públicos, né, auditores fiscais e trabalham conosco. O Vicente Busatti, ele coloca o seguinte: a China cresce por industrializar-se e importar commodities, e o Brasil adotou o modelo de exportar commodities e importar produtos industrializados. É uma colocação em tom de pergunta que o Vicente faz aqui, que eu deixo para a sua reflexão, e já coloco aqui a do Jorge Ritter também, que é auditor fiscal. Ele comenta: o Banco Central baixou os juros e injetou muito dinheiro comprando títulos. Qual o caminho o Banco Central deverá seguir agora em 2021? Há riscos de inflação? Posso repetir só se quiser alguma das duas. Hein? Não, eu entendi bem. A pergunta do Vicente é mais uma afirmação com a qual eu concordo. O Brasil já há algum tempo, não é uma obra deste governo, já vem há mais tempo, vem dos tempos dos anos 90, adotou um conjunto de políticas econômicas que levaram a uma especialização, a uma regressão do padrão estrutural da economia, com perda expressiva da indústria e ganho do setor primário exportador. Então o Brasil está se tornando uma economia menos sofisticada, menos complexa do que já foi desse ponto de vista. A China fez um movimento contrário, como bem notou o Vicente, e não é por acaso que a China está sendo bem sucedida em termos de crescimento de longo prazo e o Brasil não. Quanto à pergunta do Jorge sobre o Banco Central, de fato, o Banco Central brasileiro, assim como todos os bancos centrais na crise de 2020, da crise da pandemia do coronavírus, fez o esperado, o movimento esperado, reduziu a taxa de juros para níveis nunca antes vistos, tanto no Brasil como no exterior, e injetou liquidez comprando títulos públicos, às vezes, em alguns casos, títulos privados. No Brasil, mais títulos públicos, né? Ou exclusivamente títulos públicos. Esse padrão não poderá ser revertido rapidamente, Jorge, na minha opinião, porque a economia continua fraca e se o Banco Central retirar apoio prematuramente, ele pode precipitar uma situação em que a economia não consegue se recuperar de todo. Então, a minha expectativa é que o Banco Central hesite muito em retirar o estímulo que injetou em 2020. A chamada normalização das políticas monetárias vai ocorrer com muita cautela no mundo e no Brasil. Perfeito. Eu acho que lá que... Sim. Doutor Batista, o André Lara Rezende tem sido quase uma voz solitária na defesa que o Brasil deixe de lado definitivamente o ajuste fiscal e coloque o Estado como indutor da economia, o que tem valido a ele a pecha de louco, de traidor, de todos os tipos de terrorista, inclusive. Ele reconhece, eu sei que a minha posição é vista pelo mercado como de terrorista. Como é que o senhor vê essa posição do Estado como indutor neste momento? O André Lara Rezende não está solitário. Ele, na realidade, é um economista que saiu do campo mais conservador, do campo do mercado financeiro, e transitou para teses mais próximas da heterodoxia econômica. Então, ele tem muitos companheiros de viagem agora no outro campo, e é visto como traidor pelo campo dos economistas mais, que eu chamo ortodoxos de galinheiro, porque, lamentavelmente, a ortodoxia brasileira é muito primitiva, sabe? Então, o que o André está dizendo não é nada de revolucionário, na verdade. É o reconhecimento de certas verdades tranquilas que eu digo que são verdades que aceitas pelo establishment americano atualmente, desde a crise de 2008. Então, por exemplo, dizer que a expansão do estoque da moeda ou da base monetária não é necessariamente inflacionária chega a ser trivial. Dizer, como diz o André Lara, repetindo teses anteriores americanas e dos heterodoxos brasileiros e americanos, dizer que a política fiscal não pode ser contracionista em determinadas circunstâncias é também beabá, entende? Porque se ela é contracionista no momento em que a economia está fraca, isso produz um enfraquecimento adicional do nível de atividade de emprego que pode ser contraproducente e minar o próprio ajuste fiscal. Ou seja, o André não está dizendo coisas interessantes, ele é muito inteligente, preparado, mas não está dizendo nada de novo e não está sozinho, viu? Ele está sozinho no discurso que chega à mídia corporativa no Brasil. Eu voltei para o Brasil em 2017, como vocês mencionaram no meu currículo,
finalzinho de 2017, fiquei impressionado com a falta de discussão política, de política econômica no Brasil. Só existe um discurso único, Sim. um discurso simplório, que não se sustenta à luz do conhecimento mais elementar da realidade brasileira e das tendências do pensamento econômico internacional. Eu diria a vocês que os economistas ortodoxos de galinheiro que predominam na mídia corporativa brasileira e no mercado financeiro precisariam fazer um estágiozinho no Fundo Monetário Internacional. Lá eles iam aprender que o que eles estão dizendo era aceito como verdadeiro, talvez 20 anos atrás, nos Estados Unidos, mas já houve uma reciclagem à luz da evolução da realidade, que os brasileiros precisam fazer também. Sim, o senhor está tão certo que nem André Lara Rezende, nem o senhor, né, frequentam a grande mídia, porque os convites não querem que vocês façam essa difusão de teorias que podem contestar o status quo, né? Na verdade, o André até tem acesso, porque o André é desse campo. Por isso é que ele provoca tanta indignação, que ele rompe a unidade do lado de lá, digamos assim, né? Mas eu, por exemplo, raramente sou ouvido pela mídia corporativa. Lamento, porque seria interessante a contraposição de ideias. É pela contraposição de ideias que o progresso se faz, né? Então, hoje no Brasil só existe contraposição de ideias na mídia não corporativa ou no meio acadêmico. E mesmo no meio acadêmico, muito limitado. Sim. Perfeito. Professor, voltando à questão política aqui no Brasil, né? O senhor pega de forma muito gentil, mas nós estamos realmente vivendo num momento em que as pessoas estão pensando em vacina, se vai ter a segunda dose, se vai ter a primeira para todos, se realmente o governo vai começar a ajudar ou vai continuar incentivando o não uso de máscara, aglomeração, e o que tem feito desde o início. Mas a minha pergunta, e também o que eu já tinha falado lá no início, né, o momento em que a gente aqui já está contando votos, né, muitas pessoas, jornais e parlamentares já estão contando votos de pessoas a favor e contra o impeachment. Então já se instala, mesmo que informalmente, um clima no Brasil, a gente percebe, que fala mais abertamente sobre essa necessidade do impeachment o quanto antes aqui no Brasil. Como o senhor enxerga o desafio da economia para este ano, digamos que, ou para os próximos 2 anos, que nós tenhamos que continuar com esse governo na mesma linha que ele tem adotado desde o início? Bem, o problema é o seguinte, é que a crise da pandemia escancarou a inépcia do governo. Algo semelhante aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. Não fosse a pandemia do coronavírus, o Trump provavelmente seria reeleito. Esse fator é que desequilibrou, que mostrou que quando há uma emergência que exige a ação do Estado, exige a ação do governo, das agências públicas, esses radicais de extrema-direita, a moda de Trump, Bolsonaro e alguns outros que estão por aí, não mostram eficácia. Uma coisa é você deblaterar, dizer barbaridades quando a situação é mais ou menos normal, mas quando surge emergência, precisa de gente capaz de agir, tomar providências. E eu vou dizer a você, aos ouvintes, eu tenho assim, tranquilidade, eu estou dizendo isso assim, com a maior objetividade. Não existe entre os principais países do mundo hoje nenhum governo tão inepto para fazer face aos desafios do momento, da saúde pública, da economia, como o brasileiro. Daí nós chegamos à questão do impeachment. Por que voltou à tona essa questão, que andava adormecida? Por 2 motivos. Primeiro, pela crise de Manaus, pelo que ela demonstrou em termos de inépcia do governo federal, inclusive, né? E segundo, pela queda do Trump, pela derrota do Trump nos Estados Unidos, né? Então, há um contexto diferente, ao qual se adiciona uma variável econômico-social, que é o fim do auxílio emergencial, que aparentemente foi um dos sustentáculos do apoio ao Bolsonaro. Mas o impeachment, que eu acho que é uma questão urgente no Brasil, do meu ponto de vista, do ponto de vista de um número crescente de brasileiros, o impeachment precisa de ter as suas condições políticas observadas, né? E eu não tenho condições, eu não estou dizendo que eu tenha condições de fazer uma avaliação fina disso, mas eu noto que as pesquisas de opinião continuam a indicar mais ou menos 1/3, um pouquinho mais da população, apoiando o Bolsonaro. Eu ainda ontem, numa reunião
alguém me chamou a atenção para o fato de que existe uma pesquisa de janeiro que ainda mostra 37% de aprovação contra 35% de desaprovação a Bolsonaro. Então, a minha impressão, posso estar enganado, mas a minha impressão é que o Congresso não se moverá de forma decisiva na direção do impeachment se não houver uma mudança, uma queda acentuada no apoio a Bolsonaro nas pesquisas de opinião. Essa queda poderá vir agora, veremos, porque nós temos o fim do auxílio emergencial, como eu mencionei, e também você tem as consequências da crise de saúde pública em Manaus e possível agravamento da situação de saúde pública em outras capitais brasileiras. Agora eu vou te dizer, mais 2 anos desse desastre vai ser um preço excessivo para o Brasil. Eu espero que as pessoas que influem política, economicamente, se deem conta disso. Não dá. Volto a dizer, é difícil encontrar uma área do governo que não esteja cometendo barbaridades, para não dizer apenas erros, né? Barbaridades. São tantas as áreas. Eu poderia aqui falar meia hora com vocês, listando a quantidade de tropeções, de mancadas que esse governo dá em inúmeras áreas de atuação, inclusive no que diz respeito à economia. Contrariamente ao que a mídia corporativa quis vender durante um certo período, Paulo Guedes não é exceção. Paulo Guedes é coadjuvante do desastre bolsonarista. Sim, e o governo Biden, Dr. Paulo, o governo Biden tende a pressionar o Brasil e aumentar essa crise que o senhor está aí descortinando, né? O governo Biden é um problema sério para a linha que o Bolsonaro vinha seguindo, porque o Bolsonaro vinha apostando todas as suas fichas num relacionamento supostamente especial com o Trump. E o Trump não incomodava o Bolsonaro. Nunca nos fez concessões importantes, hein? Embolsou as inúmeras concessões unilaterais que o governo Bolsonaro fez. Mas apoiava no sentido de que não incomodava o Bolsonaro. Agora não. Agora você vai ter um governo que, por exemplo, na questão de meio ambiente, para dar um exemplo, né? Na questão de direitos humanos, pode incomodar. O Biden, a minha impressão é que o Biden vai tentar voltar em grande parte ao que era a política internacional dos democratas, que é uma política imperial também, mas mais inteligente, mais sutil do que a política imperial meio tosca que o Trump tentou praticou, né? Eu creio que os democratas são até mais perigosos, em certo sentido, para a autonomia brasileira e de outros países do que um republicano tosco como Trump. Que eles combinam o hard com o soft power, poder duro com poder brando. E essa combinação pode ser muito perigosa para países vulneráveis como são, por exemplo, o Brasil e outros países da América Latina. Tá certo. Professor, já encaminhando aqui o nosso programa para o final, respeitando aqui o seu tempo, né, o professor que nos indicou que tem compromisso agora, então nos atendeu até agora 12h30, né, o economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Eu deixaria aqui 2 perguntas finais, que é da nossa audiência aqui, são perguntas bem amplas, para o senhor quiser comentar esse espaço final, então, para o seu comentário sobre essa nossa situação. A Eleara Manfred, ela pergunta, quem no Brasil seria um bom interlocutor no campo econômico? Pergunta da Eleara. E o Vicente, novamente, coloca mais uma pergunta. O que fazer para abrir as mentes, principalmente de nossos economistas, para uma discussão Brasil que não caia numa armadilha em 2022, o Vicente que se referia aqui. Eu não peguei o nome da primeira pessoa, a Eliara. Eliara. Eu não entendi bem o que ela quer dizer com interlocutor no campo econômico. Ela está se referindo a interlocutor do Brasil no exterior ou interlocutores para economistas como eu no campo doméstico? Não ficou muito claro. Vou tentar responder as 2 hipóteses. No exterior, o Brasil tem que ter uma interlocução ampla, coisa que nós não temos neste governo e perdemos, nós tínhamos, né? Interlocução ampla no sentido que o Brasil é um grande país com grandes interesses econômicos em toda parte, então precisa ter uma interlocução com os Estados Unidos, com a União Europeia, com os BRICS, com a China, entende? Então nós temos que ter essa ideia de um Brasil como global player, como
país que opera em todos os tabuleiros, não digo todos, mas a maioria dos tabuleiros relevantes do plano internacional. No campo interno, a interlocução econômica está muito difícil, viu, Eliara? Muito difícil, porque, como eu disse, não há debate. Eu vou te dizer, eu estou aqui agora no Brasil há mais de 2 anos, há mais de 3 anos a essa altura, desde que eu cheguei da China. Nunca fui convidado para debater com nenhum economista do campo mais ortodoxo, nunca. Meus convites são para debater com pessoas de ideias semelhantes às minhas. O que não é ruim, mas também não é suficiente. Nós temos que ter uma interlocução que envolva divergência, que envolva debate, né? Porque é dessa fricção que o debate produz que pode surgir a mudança. E aí eu chego na pergunta do Vicente, para encerrar, né? Como abrir as mentes? O que a gente pode fazer? Eu tenho, nas minhas possibilidades limitadas, o que eu tenho feito? Eu tenho escrito, tenho aproveitado o tempo que agora eu tenho maior, que eu não tinha quando trabalhava no Banco dos BRICS ou no Fundo Monetário, para escrever. Publiquei um livro que tem como mote persuadir o brasileiro de que o Brasil não cabe no quintal de ninguém. O brasileiro em geral e o economista brasileiro em particular. Que o Brasil, pelas suas dimensões territoriais, populacionais, econômicas, é um dos grandes países do mundo e não precisa ser caudatário de ninguém, não cabe no quintal de ninguém. É um trabalho de persuasão que é difícil, viu? Não é fácil, tanto mais que a grande mídia brasileira, ou a mídia corporativa, melhor dizendo, se fechou ao debate de ideias. Então, eu tenho a impressão que nós temos 2 grandes, eu digo nós, vamos dizer assim, a centro-esquerda brasileira e no campo econômico, os economistas heterodoxos têm 2 grandes inimigos. Tem o extremismo populista, quase fascista do Bolsonaro e dos seus asseclas, Paulo Guedes, seu fundamentalismo de mercado, número 1, e número 2, tem a velha turma da agenda neoliberal, que remonta ao tucanismo no campo político, né? Essa agenda também não é agenda positiva para o Brasil. E o que eu gostaria de ver nos próximos 2 anos é que o debate inclua os 3 grandes campos, não só Bolsonaro versus seus adversários do campo da centro-direita ou da direita tradicional, mas também os passos da centro-esquerda que nós temos que conquistar com competência profissional, com trabalho de persuasão, dentro das nossas melhores recursos. E programas como o de vocês, acho que contribuem para isso. São programas que veiculam ideias diferentes, que trazem pontos de vista diferentes daqueles que a pessoa costuma escutar quando liga a televisão, ou quando liga as rádios mais ligadas ao mundo corporativo. E esse trabalho que nós temos que continuar fazendo. Eu agradeço a vocês o convite e fico à disposição para voltar a falar com vocês mais à frente. Obrigado. Então é isso, pessoal. O nosso Sindicato em Ação fica por aqui. Eu agradeço muito a sua audiência e a sua companhia. Não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal da RS Rádio e também do Sindicato em Ação. Um grande abraço, um ótimo final de semana e a gente se vê no sábado que vem. Até mais! Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.